Judá, para levarem dali para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. E puseram a arca de Deus em um carro novo e levaram da casa de Abednabe, que está em Geba, e Uzá e Aló, filhos de Abednabe, guiavam o carro novo. E levando da casa de Abednabe, que está em Geba, com a arca de Deus, Alói ia adiante da arca. E Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor com toda sorte de instrumentos de madeira, de fala, com harpas e com saltérios e com tambores e com pandeiros e com símbolos. E chegando a eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e segurou, porque os bois a deixaram pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. E Davi se contristou, porque o Senhor abrira ruptura em Uzá, e chamou aquele lugar de Pérez Uzá, até no dia de hoje. E temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a minha arca do Senhor? E não quis Davi retirar para si a arca do Senhor para a cidade de Davi. Mas Davi fez levar a arca à casa de Obed-edom, o geteu. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses, e abençoou o Senhor a Obed-edom e a toda a sua casa. Até aqui, meus irmãos, vamos orar pela palavra do Senhor, amém? Querido Deus eterno Pai, estamos aqui, meu Senhor Jesus, diante de Ti, da Tua palavra, meu Senhor. Fala aos corações, meu Pai, aqueles que precisam ouvir, meu Senhor da glória. Que não seja a minha boca, mas que seja o Ti, Senhor Jesus, falando através da minha boca. Usa a minha vida nesta noite, meu Pai, para falar com a Tua igreja, meu Senhor Jesus. Assim nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós sabemos que antes da gente falar e transmitir a palavra do Senhor para a igreja, primeiro Deus tem que falar conosco, né? E essa palavra, ela veio de encontro comigo, por quê? Porque Deus aí falou tremendamente ao meu coração esta palavra. Deus é fiel. Então, meus irmãos, aqui logo no início, aqui vem falar que, né, Davi, neste momento aqui da sua vida, ele escolheu, né, como foi falado aqui, que ele escolheu um número de 30 mil, né? Você veja bem que 30 mil homens é muita gente, né? Se a gente for contar, é muita gente. Então nós sabemos que os escolhidos do Senhor ali, eles foram escolhidos, não foi de qualquer maneira. Eu creio que Davi, como era segundo o coração de Deus, ali ele orou primeiro, né? Para que ali Deus tocasse no seu coração e ali ele fosse escolher esses homens de Deus. Porque não é de qualquer maneira, como assim o pastor falou nesta noite, não é de qualquer maneira, tem que ter oração, né? E Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus, né? E ali ele escolheu esses homens para poder levar a arca de Deus, né? E invocou, como foi falado aqui, ele invocou o nome do Senhor dos Exércitos. E o que é que significa a arca? A arca aqui estava simbolizando o poder de Deus, a presença de Deus, né? E cada um de nós que estamos aqui, meus irmãos, nós somos escolhidos do Senhor. Quem é escolhido do Senhor? Levante a sua mão nesta noite. Cada um de nós somos escolhidos do Senhor. Então, meus irmãos, se nós somos escolhidos do Senhor, vamos fazer valer, né, o Senhor ter nos escolhido, né? E aqui foi contar aqui a trajetória, né,
de Davi, juntamente com os escolhidos do Senhor, para levar a arca que simbolizava aqui a presença de Deus. E isso é muito forte, meus irmãos, porque onde a presença de Deus está, algo acontece. Não fica da mesma maneira, não fica da mesma forma, não é de qualquer maneira que a gente serve a Deus, né? Para a gente servir a Deus, a gente tem que se colocar na posição, né? E ali, aqui voltando para a palavra do Senhor, e aqui vem falar que foi levado, né? Levaram a casa de Abedinabe, que está em Jebai, Uza e Aló, que são o quê? Os filhos de Abedinabe, né? E eles guiavam, e eles escolheram um carro novo, né? Tinha juntas de boi, 4 juntas de boi para poder levar a arca, né? E ali, falando sobre a arca, tinha uma regra. Ali, a pessoa não podia tocar na arca, né? Porque não era de qualquer maneira, porque a presença de Deus era muito forte, meus irmãos. Então ali, um dos filhos de Abedinabe, né? Aló, ele ia adiante da arca, né? Ia adiante para abrir caminho para que ali as juntas de boi, ali que ia levando, né, a arca, fosse na direção certa, porque ele ia guiando o caminho, ele ia à frente. E usar o seu outro irmão ia mais atrás, né? Ia do lado, ia atrás. E ali teve um momento que a arca, né, ela queria tombar para cair dali, naquele momento, porque a junta de boi passando nas estradas, com certeza tinham pedras, tinha empecilhos, tinha coisas que ali no meio do caminho tinha impedimentos. Nós sabemos que tudo tem impedimentos em nossa vida. Para servir a Deus, para buscar a Deus, tem impedimentos sim. Mas aqui o que foi que aconteceu, ele não lembrou, né? Teve aquela imprudência, porque ele não lembrou que não podia tocar na arca de maneira alguma. Mas a preocupação dele era o quê? Que a arca não viesse cair. Ele não lembrou ali naquele momento. E ali ele tocou na arca. Quando ele tocou na arca, né? Ali Deus se irou, porque ele não lembrou daquela palavra ali que Davi tinha falado e que Deus tinha falado que não podia tocar, porque a presença de Deus era muito forte. Então ali, quando ele tocou na arca, Deus se irou, porque ele não obedeceu. Ali naquele momento ele não lembrou. E ali, meus irmãos, Deus se irou com ele, e ali naquele momento ele foi fulminado. Ele morreu ali naquele momento. Naquele momento que ele tocou, ele foi fulminado. Nós sabemos que a presença de Deus é algo grandioso, é algo poderoso em nossas vidas, meus irmãos. É algo poderoso, grandioso. Deus é fiel, porque quando foi falado aqui nesta noite também de algo novo, que Deus vai fazer algo novo, né? Mas a gente tem que crer e dar lugar para que isso venha a acontecer. O algo novo, a gente tem que confiar no Senhor para que isso aconteça, buscar coisas novas diante de Deus para as nossas vidas, né? Para que Deus ele venha fazer um milagre, a gente tem que crer e dar lugar para que isso aconteça, né? O algo de novo, de repente de Deus, porque ele age, meus irmãos, de uma maneira tão extraordinária que às vezes a gente não entende o agir de Deus, que muitas das vezes a gente está esperando algo e Deus ele nos surpreende, ele traz algo novo, grandioso, né? Para poder fazer um milagre em nossas vidas. Ele move céus e terra. Quando a gente tem um compromisso com Ele, quando a gente adora Ele em espírito e em verdade, quando a gente está buscando Ele com sinceridade diante dEle, Ele sabe, né? Porque, meus irmãos, Ele conhece o nosso coração, Ele conhece o nosso deitar e nosso levantar, né? E muitas das vezes, pessoas que não conhecem, não sabem, muitas das vezes nos julga, nos aponta o dedo, né? Fala, fulano é isso, fulano é aquilo, fulano é isso, fulano é aquilo, sem conhecer. Porque, meus irmãos, nós sabemos que a nossa intimidade com Deus, só quem conhece é Ele. Porque quando a gente clama a
joelho, quando a gente dobra o nosso joelho, é nós e Deus, é a gente e Deus. Ninguém sabe o nosso particular com Deus, porque cada um tem o seu particular com Deus, e Ele sabe. Ele sabe onde é a nossa dor, o que é que nós precisamos, né? Quando nós estamos aflitos, quando nós estamos cansados das batalhas, das guerras do dia a dia, né? E Ele conhece, Ele sabe da nossa estrutura. Ele não dá algo que a gente não possa carregar. Porque todo dia, meus irmãos, nós somos provados diante de Deus, provados a nossa fé, a nossa estrutura, porque é fraca, porque nós somos falhos, nós não somos perfeitos, né? Não existe super crente, porque a gente é falho, meus irmãos. A gente está sujeito a cair no pecado, fazer coisa errada, mas nós sabemos que nós temos um advogado que é Jesus Cristo, que Ele está advogando, que Ele está intercedendo por nós diante do Pai, porque Ele diz, dá mais uma chance, porque Ele conhece, Ele sabe o que nós possamos, o que nós suportamos, até o nosso, né, a nossa estrutura, porque ela é fraca, meus irmãos. Nós somos carne, né? Porque muitas das vezes, né? Muitas das vezes até a gente mesmo, a gente diz, Senhor, eu não aguento mais, eu não suporto mais, eu estou cansado, eu estou cansada, eu não aguento, mas o Senhor sabe. Ali naquele momento que você está com aquela intimidade ali, dizendo ao Senhor, confessando ao Senhor, Ele está perdoando ali os seus pecados, né? Coisas que já passaram, já foi, coisas novas virão, como foi falado nesta noite. Então, meus irmãos, Ele é fiel para cumprir as suas promessas, como foi louvado nesta noite. Porque Ele começou a boa obra e Ele vai terminar. Porque, meus irmãos, Ele não faz a obra pela metade, Ele faz a obra por completo em nossas vidas, meus irmãos. Aí voltando aqui para a palavra do Senhor, aqui quando aconteceu neste momento aqui, né, desse irmão, que ele foi fulminado, por quê? Porque ele tocou na arca do Senhor. Voltando aqui, Davi, foi falado aqui que ele se contristou. O que é que significa se contristar? Ficar triste. Davi, ele ficou triste naquele momento, ali, por o que ele viu, e ele temeu, como foi falado aqui na palavra do Senhor. Ele temeu diante de Deus, naquele momento, ele temeu. E muitas das vezes a gente teme diante de Deus, e muitas das vezes Deus permite situações para poder a gente temer diante de Deus. E ali tinha que acontecer aquilo ali para poder Davi temer, ter o seu temor no seu coração diante de Deus. E veja bem que ele até, no momento que ele temeu, ele disse assim, Davi ao Senhor naquele dia, e disse, como virá a minha arca do Senhor? Ele indagou. E não quis Davi retirar para si a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas Davi a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. Ali naquele momento ele temeu, ele não queria prosseguir com a arca do Senhor, porque ele viu o que foi que aconteceu ali, ele temeu naquele momento. Para você ver que até Davi, ele temeu diante de Deus, porque ele viu, ele contemplou ali com seus olhos o agir de Deus e o que Deus pode fazer na vida de cada um, meus irmãos. E tem que ter obediência, tem que ter reverência diante da palavra de Deus, diante da presença de Deus, não é de qualquer maneira. E voltando aqui, o que foi que aconteceu? Foi levado a arca do Senhor até a casa de Obed-edom, o geteu, né? Obed-edom, a casa de Obed-edom, né? E Deus é fiel. E ali, quando a arca foi levada e entrou ali naquela casa, o poder de Deus entrou junto. Aleluia. Porque ali, a partir daquele dia, aquela casa não foi a mesma. Porque Deus entrou ali naquela casa, 3 meses, a arca ficou ali naquela casa, e grandes coisas Deus fez ali naquela casa, naquela vida, no meio daquela família, porque a presença de Deus era muito forte ali naquele lar. E nós sabemos, meus irmãos, que a presença de Deus, quando entra, muda, tem mudança, tem transformação, tem libertação, tem salvação. E ali foi conhecido como a casa da bênção. Por quê? Porque a bênção chegou ali naquele lugar. Então, meus irmãos, vamos levar a nossa bênção para a nossa casa, que é a presença de Deus, né? Para as nossas vidas.
para que Deus venha fazer morada, venha fazer o milagre, venha fazer a transformação. E é isso que Deus faz quando Ele entra numa casa. Então a gente deve dar lugar para que Deus venha habitar no nosso meio, na nossa casa, na nossa família, meus irmãos. Quando a gente for orar ao Senhor, a gente entrega a nossa família, a nossa casa e diz: aqui é teu, Senhor, não é meu, é teu. Eu entrego nas tuas mãos, porque eu não tenho o poder de fazer, mas o Senhor pode. O Senhor pode transformar, o Senhor pode libertar aquele filho, aquela filha que não está na presença de Deus, aqueles que se afastaram da presença do Senhor, aqueles que não estão fazendo a vontade de Deus, mas Deus tem o poder de transformação. Ele pode todas as coisas, porque o nosso Deus é o Deus do impossível. E Ele pode fazer milagres e pode fazer aquilo além do que pedimos ou imaginamos, né? Deus é grandioso, meus irmãos. E ali, né, passaram-se 3 meses, né? A arca ali na casa de Obed-edom. Depois desses 3 meses, o que foi que aconteceu? Davi, ele estava orando ao Senhor para Deus dar direção a ele, o que ele ia fazer para que trouxesse a arca para Jerusalém, né? Para a casa de Deus, para a casa de Davi, para ali, para que Deus viesse fazer um milagre, para que como ele voltasse e trouxesse para a casa de Israel. Foi o que aconteceu? Deus, Ele deu um entendimento, deu sabedoria a Davi. Ele fez diferente, meus irmãos. Ele teve sabedoria. Foi o que aconteceu? No caminho, em direção, né, para chegar lá, lá em Israel, né, a casa de Jerusalém, como estou falando aqui, para Jerusalém. O que foi que aconteceu para chegar lá? Davi, ele teve sabedoria, sabe de quê? De glorificar o nome do Senhor, e cada 3 passos que dava, adiante para seguir com a arca, o que era que acontecia? Fazia um sacrifício. Foi diferente. E Deus se agradou disso, porque muitas das vezes tem que sacrificar algo para poder ter a presença de Deus em nossas vidas. Ele foi diferente. Sacrificava, louvava, glorificava o nome do Senhor, até chegar lá a arca e o destino para onde ia ser levado a arca e a presença de Deus ali naquele lugar, meus irmãos. E ao chegar lá, grandes coisas o Senhor fez ali, fez maravilhas lá em Israel. Nós sabemos que houve transformação, houve libertação, houve o poder de Deus. E quando ele entrou ali, glorificando a Deus, ele dava pulos de alegria, ele dançava, ele regozijava na presença de Deus, porque ele conseguiu chegar ao destino, né? E o que Deus escolheu ele para fazer, para que levasse a presença de Deus ali para aquele lugar. E quando ia passando Mical, né, a filha do rei, do outro rei antes, né, de Davi, de Saul, ela, no lugar dela se alegrar porque vê Davi ali com aquela alegria, ela foi se entristecer, ficou se indagando. Você sabe muitas das vezes, meus irmãos, que tem pessoas que não se alegram com a nossa alegria. É poucas pessoas que se alegram quando a gente está alegre. Muitas pessoas, ele fica alegre com a nossa tristeza, não é com nossa alegria. Porque isso não provém de Deus. Nós sabemos, meus irmãos, que tem pessoas assim. Tem pessoas que não se alegram com a vitória do irmão, com a vitória da irmã. Se alegra com a derrota, mas isso não é de Deus. Pessoas que fazem isso, meu irmão, minha irmã, não é de Deus. Porque quando é de Deus, ele se alegra com a vitória do irmão e com a vitória da irmã. Glória a Deus, aleluia. E ali, ela foi indagar depois Davi. Indagou Davi, Mical. Né? Disse, porém, Davi a Mical: perante o Senhor, que me escolheu a mim antes de que a seu pai e a todas a sua casa, mandando que fosse a cidade sobre o povo do Senhor, sobre a Israel, perante o Senhor, me tenho alegrado ainda mais do que isto, mas envelhecerei e me humilharei
aos meus olhos e das suas servas e de quem falasse, desta serei honrado. Quando a pessoa tem honra, Deus honra. Pode se levantar o inimigo do tamanho que ele for, mas ele cai por terra. Nós sabemos, meu irmão, que um escolhido não é de qualquer maneira. Deus escolheu Davi para honrar ele ali naquele lugar. Por quê? Porque ninguém dava crédito para ele. Na sua casa ele era o menor. E quem foi que Deus escolheu? Quem foi que Deus ungiu? Foi Davi, né? Davi era o menor ali, que os irmãos não davam nada por ele, né? Ele se engrandecia, queria se engrandecer perante os homens. Mas aqueles que se humilham, Deus honra, Deus levanta. Ele honra, ele dá honra a quem tem honra. E ali Davi, ele estava lá no meio lá, pastoreando as ovelhas do seu pai, enquanto seus irmãos estavam lá na casa, participando de banquetes. E ali, né, teve a escolha. Quem foi que foi escolhido? O filho de Jessé, o menor da casa, né? E todos que passavam ali, Deus falava para o profeta: não é esse, não é esse. Até que finalizou todos eles. Aleluia. Aí ele perguntou para o pai: não tem mais nenhum? Ele disse: ah, lembrei. Tem um, Davi, que está lá pastoreando ovelhas. E era o menor de todos, que ninguém dava nada por ele. Mas ninguém sabia, sabe de quê? Da intimidade dele com Deus, lá onde ele estava. Ele estava pastoreando as ovelhas, meus irmãos, mas ele estava glorificando a Deus. Ali ele estava, ele e Deus. E as pessoas que não davam nada para ele não sabiam o que se passava no coração dele, a intimidade dele com Deus, diante de Deus. E Deus se agradou do menor da casa, viu? Do menor da casa. E é assim que Deus faz. É assim que Deus faz para honrar, né? E ele foi ungido e foi escolhido pelo Senhor. E Deus deu vitória a Davi. Nós sabemos que na trajetória de Davi ele errou, né, como ser humano. Mas o Senhor perdoou o erro dele, né? Ele levantou ele como rei de Israel, né? Levantou ele como rei de Israel. Por quê, meus irmãos? Quando Deus escolhe, ele tem um compromisso com ele. Aquele que ele escolhe, ele tem compromisso com ele, viu? Porque não é de qualquer maneira, não. Que Deus escolhe, quando ele escolhe, ele se compromete. Mas para poder Deus fazer valer a pena em nossas vidas, meus irmãos, a gente tem que dar lugar. Dar lugar para que o Espírito Santo de Deus venha trabalhar em nossas vidas, venha operar milagres, venha fazer prodígios. É o nosso Deus, esse é o nosso Deus, né? A quem aquele que ninguém dá nada por ele, né? A gente não sabe da intimidade que ele tem com Deus. E é assim que Deus trabalha no meio da igreja, né? É assim que Deus trabalha no meio da igreja, meus irmãos, né? Porque não cabe a nós julgar ninguém, só cabe a Jesus, porque é o único que pode julgar, porque ele sabe, porque ele conhece a nossa estrutura, ele conhece o nosso coração, ele sabe de todas as coisas, meus irmãos. Não adianta nem A e nem B ficar falando é isso ou é aquilo, porque ninguém sabe. Jesus conhece. Nós conhecemos, meus irmãos, aqui nós nos conhecemos de ver o irmão por fora. Mas Jesus conhece o que está lá dentro do coração. Ele sabe, meus irmãos, as guerras que nós travamos todos os dias diante das adversidades da vida. Ele conhece, ele sabe, viu? Ele sabe. E ali, muitas das vezes, quando a gente dobra o nosso joelho, meus irmãos, a gente chora na presença de Deus. Muitas das vezes a gente não tem nem palavras, mas o Espírito Santo de Deus vai ali, colhe as nossas lágrimas no odre e leva para Deus, né? Leva para Deus e ele lá, ele vai e vê cada lágrima ali derramada, meus irmãos. Ele sabe a nossa dor, ele sente, porque Jesus ele já se fez homem aqui na terra. Ele conhece as nossas dores, ele sabe de tudo que passamos, porque ele se fez homem. E ele conhece a nossa estrutura, meus irmãos. Nós somos falhos diante de Deus. Muitas das vezes a gente peca, mas a gente pede perdão a Deus. A gente se arrepende dos nossos erros.
Nós temos advogado diante do Pai, Glória a Deus. que está intercedendo por nós todos os dias, meus irmãos. Só Ele tem o poder de mudar situações, de mudar nossas vidas, de fazer grandes coisas. Só Ele. Tu és fiel, Senhor da glória. Oh, glória a Deus. Aleluia. Oh, tu santo é o teu nome, Senhor. Aleluia. Oh, glórias. Oh, Jesus. Estou aqui, Jesus, lembrando de muitas vezes que eu chorei diante de Deus, pedindo algo para o Senhor. Muitas das vezes, só eu e Deus, só Ele sabe a minha dor, ninguém mais. Não foi fácil, meus irmãos, chegar até aqui onde eu estou hoje. Não foi fácil. Jesus sabe, Jesus conhece. Ele conhece cada um diante dele. Meus irmãos, eu vou contar só um pouco da minha história, que já se passou na minha vida, para me chegar até aqui. Quando eu estava com meus filhos pequenos, não foi fácil. Porque o meu companheiro, o pai dos meus filhos, me deixou, meus filhos pequenos, saiu de casa. Não foi fácil. Mas eu tive que fazer uma escolha. A vida da gente é de escolhas. Eu sentei e conversei com ele, porque eu estava indo para a casa do Senhor com meus filhos, né? E ele na bebida, bebendo, farreando, gastando o dinheiro de trazer as coisas para casa. Mas eu ali orando ao Senhor, eu digo: Jesus, eu não aguento mais essa situação, Pai. Eu estou orando tanto por esse homem, para que ele venha se converter a Ti, para que ele venha para a Tua casa, para poder a nossa família estar diante de Ti, fazendo a Tua obra, Senhor. Mas eu não aguento, Pai. Eu entrego nas Tuas mãos. E foi ali que Deus me deu sabedoria para mim sentar e conversar com ele quando ele estava normal. Eu sentei, conversei com ele e falei para ele. Aleluia. Eu disse: eu quero que você me diga agora qual a escolha que você quer para a sua vida. Você quer seguir nessa vida que você está? Você quer mudar de vida ou você quer continuar vivendo dessa maneira? Porque a minha escolha eu já fiz, é servir ao Senhor, levar meus filhos para a casa do Senhor. Qual foi a escolha dele, meus irmãos? Ficar no mundo. Ele não quis servir a Deus. Ele não quis servir a Deus, então a escolha foi dele. Eu não mandei ele sair de casa, a escolha foi dele. Então, ali eu prossegui na minha caminhada, eu não desisti. Segui em frente. Fiquei de pé diante de Deus. Deus é testemunha, né? Fui trabalhar, fui criar os meus filhos diante da presença de Deus. Foi dar um testemunho de serva do Senhor. Deus sabe como eu chorei, como eu clamei ao Senhor na minha caminhada para me chegar até aqui, meus irmãos. Não foi fácil, mas também não foi difícil, porque quando a gente tem um Deus grandioso, grandes coisas Ele faz em nossas vidas, meus irmãos. Aleluia. E hoje eu vejo contemplar de Deus e o agir de Deus na minha vida. Eu vejo os meus filhos, né, criados. Dois estão servindo ao Senhor, só um afastado dos caminhos do Senhor, mas eu creio que no momento certo Ele vai trazer ela para a presença de Deus, porque Deus tem esse poder. Porque, como eu posso dizer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, e eu creio nessa promessa que Deus ele vai completar a obra no meu lar, para que o nome dele seja glorificado. E eu vejo Deus trabalhando a cada dia. Para mim vir para cá, meus irmãos, foi preparação de Deus, não foi de qualquer maneira. Deus usou a minha filha para fazer um concurso aqui, para que ela passasse e vir para aqui. Foi promessa de Deus. Foi algo que Deus fez. Ele me surpreendeu, porque eu não esperava estar aqui nessa cidade, de estar morando aqui. Está com 2 meses que eu estou aqui. E Deus, Ele preparou, meus irmãos, tudo nos mínimos detalhes, o que cabia dentro do nosso orçamento. Não foi fácil, mas o Senhor estava comigo. Diga: filha, não temas, eu estou contigo. Glória a Deus. Eu estou contigo todos os momentos. Você não está só, não temas. Quando eu coloquei o pé aqui dentro de Caruaru, quando eu desci do ônibus, que cheguei na rodoviária, Deus preparou uma irmã para falar comigo. Encontrei uma irmã lá, conheci uma irmã aqui de Caruaru, fizemos amizade até hoje, mantenho contato com ela. Para você ver, quando entrei dentro da cidade, Deus já levantou uma pessoa para falar comigo, uma serva de Deus. Eu digo: glória, Deus é fiel.
Deus é fiel. Diga assim, Jesus, que eu quero que o Senhor trabalhe na minha vida, apresentando pessoas, servos de Deus na minha vida, que é isso que eu quero ter comunhão com os irmãos, não importa qual igreja seja, meus irmãos, porque o importante é a gente servir a Deus, viu? E ficamos se hospedando em um lugar, ficamos procurando casas e mais casas e nada de dar certo. E Deus preparou ali pra gente vir ali pra esse condomínio ali, Jardim dos Coqueiros. Só pra você ter uma ideia, assim, a mulher a qual trabalha com negócio de apartamento de aluguéis, eu não tô lembrado do nome, fugiu da memória. Corretora evangélica também. Só pra você ter uma ideia. Aleluia. Quando eu chego na portaria, que eu entro com o Graciele, que o porteiro aqui, o qual está aqui nesta noite, Marcelo, pastor Marcelo, estava lá na portaria e nos recebeu muito bem, né? Nos recebeu muito bem, que eu não esqueço desse dia. E ali começamos a conversar e esperando, a corretora, ela não tinha chegado ainda no momento, e a gente conversando, perguntando de onde a gente era, e eu falando que a gente era do Ceará e tudo, falando da minha filha, tinha passado no concurso. Ele disse: é uma bênção de Deus. Ficamos ali conversando, e eu lembro que ele entregou os folhetos, uma mensagem bíblica pra gente, pra mim e pra Graciele. Eu disse: oh glória. Daqui a pouco ele colocou a arma sobre ali. O que é a arma? Que significa a palavra de Deus, a Bíblia. Quando ele colocou a Bíblia ali, eu digo: eita, já tá com a espada afiada aí, né? Eu digo: oh glória. A gente se identifica na hora. Eu digo: você é um servo do Senhor, pra honra e glória do Senhor. Aí começou a falar do ministério aqui, onde era que tinha trabalho, onde congregava, e ali ficamos conversando. E ali, daquele momento ali, meus irmãos, Deus começou a trabalhar. Entramos no apartamento, a corretora ali, fomos fazer uma oração ali naquele momento ali. E ali eu fui falar um pouco da minha história pra ela, pra gente chegar ao que foi que Deus fez. E quando eu falei pra ela, né, ela disse: vamos orar. Fizemos a oração. Depois que terminou a oração, ela disse: irmã, Deus tem algo profundo contigo. Diferente de uma história que aconteceu essa semana, de uma mãe em lágrimas, que ela veio alugar um apartamento para um filho, mas estava desviado dos caminhos do Senhor. E essa mãe muito triste, muito abatida. Eu fui falar da palavra de Deus para ela, mas a sua história é diferente. Você é uma mulher guerreira. Eu sei, eu sinto a tua dor. O que tu falou aqui, Deus revelou no meu coração, o que tu passou. Tu é mulher guerreira. Não é fácil, como você falou, mas você chegou até aqui, a sua filha conseguiu passar no concurso. Deus prometeu, tem promessa na tua vida aqui nesse lugar, irmão. Creia. Deus vai fazer algo contigo que tu nem imagina o que é que Deus vai fazer contigo. Deus vai te usar tanto aqui nesse lugar, fazer a obra do Senhor. Eu digo: eu creio. E ali, meus irmãos, sabe o que foi que aconteceu? Ela falou que tinha que ser pago 2 meses de aluguel. Passavam uns 3, 4 dias pra gente receber a chave do apartamento. Veja bem o que é que Deus faz, viu? O que é que Deus faz. E tudo isso foi conversar com a minha filha, mas só o que Deus fez? Quando terminou ali tudo o que ela mostrou o apartamento pra gente, depois da oração, de tudo que a gente conversou, ela disse: eu vou levar vocês lá do meu trabalho, vou levar vocês lá. E eu nada de saber o que era que Deus ia fazer quando a gente chegasse lá. Sabe o que aconteceu quando chegou lá? Que a minha filha foi assinar o contrato. Veja bem, foi assinar o contrato e eu orando a Deus. Eu digo: Jesus, o Senhor sabe das minhas condições, o Senhor sabe de todas as coisas, e eu creio que o Senhor vai fazer algo, porque o Senhor falou para mim que ia fazer. Meus irmãos, quando a minha filha estava terminando de assinar o contrato, ela saiu dizendo que tinha outras visitas. Ali ela já tinha conversado com a secretária dela, dado a ordem de tudo que ia ser feito quando ela saísse. Veja bem, quando Graciele terminou de assinar o contrato, que entramos lá, que fomos falar com ela, aí ela falou assim: é 2 meses que a gente tem que pagar? Ela falou: não, só 1 mês. Glória a Deus. Vocês vão pagar só 1 mês. E a corretora falou pra mim, quando saiu, que vocês já vão sair com a chave do apartamento. É hoje.
Deus. É hoje que vocês já vão sair com a chave do apartamento. Aí Graciane ficou assim, parada, sem entender, mas eu já entendi. Naquele momento eu entendi o agir de Deus a partir daquele momento. Porque, meus irmãos, Deus é fiel. Quando Ele promete algo, Ele cumpre. Viu? Ele cumpre. E ali nós saímos em posse da nossa vitória, glorificando a Deus, né? E a minha filha sem entender o agir de Deus. Depois foi cair a ficha. Ela disse assim pra mim: maninha, se a senhora não tivesse vindo comigo, eu não tinha conseguido esse apartamento. Eu digo: filha, não fui eu, foi Deus. Glória a Deus. Lembre que sempre foi Deus em nossas vidas. Aleluia. Quando a gente chega na casa onde a gente estava hospedada lá, que a gente falou pra mulher, a mulher ficou abismada. Eu nunca vi um negócio desse acontecer assim. De repente, eu digo, de repente é de Deus. Foi Deus que fez. Porque Ele me prometeu vitória e aí está a minha vitória. Deus sabe de todas as coisas. Porque o que eu pedi a Deus foi em lágrimas. E a alegria veio depois. Que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. E assim, meus irmãos, que Deus trabalha em nossas vidas. Quando a gente se dispõe a fazer a obra do Senhor. Glória a Deus. Quando a gente pede ao Senhor e a gente se coloca assim diante de Deus: eis-me aqui, Senhor, faça segundo a tua vontade, eu estou querendo a minha vida, que prevaleça a tua vontade, não a minha, mas que seja a tua. E é assim que Deus trabalha, quando a gente se põe na dispensação do Senhor, meus irmãos. Isso foi só um pequeno testemunho, porque se eu fosse contar, levaria a noite inteira. E não foi, eu não fui chamada aqui nesta noite, não foi para falar da minha vida, e sim Jesus. Sabemos que Jesus, Ele é Deus e é o Deus do impossível. Pode fazer grandes coisas na minha e na tua vida. Mas a gente tem que crer e dar lugar para que Deus venha trabalhar. E a presença de Deus, meus irmãos, aqui, lá, naquele lugar, lá em Israel, aqui nesta noite, através da palavra do Senhor, para quem pegou a sua porção, tome posse da vitória e leve a presença de Deus contigo para a tua casa, porque a partir de hoje não vai ficar da maneira que está, vai ter mudança, vai ter algo novo de Deus em tua vida. Creia, porque a partir de hoje Deus vai fazer o sobrenatural na tua vida. Você tem que crer, dar lugar, exercitar a tua fé. A tua fé não esmoreça, erga a tua cabeça, fique de pé diante de Deus, porque a presença de Deus vai estar contigo a partir de hoje. Para que tenha mudança e algo novo na tua vida, você tem que crer. Dê lugar para que Jesus venha trabalhar na sua vida. Receba algo da parte de Deus nesta noite, algo novo, sobrenatural, porque Ele tem esse poder, porque Ele é Deus do impossível. E aquilo que Ele promete, meus irmãos, Ele não falha. Se Ele prometeu algo para você, você acha que está demorando, mas é no tempo dele, na hora dele, no tempo dele, no momento dele. Não adianta a gente querer para hoje, para amanhã, porque nosso Deus é o Deus de surpresa. Ele nos surpreende, viu? Ele nos surpreende. E Ele também trabalha em silêncio. Sabia que Ele trabalha em silêncio? Muitas das vezes a gente fica indagando Deus: meu Deus, por que isso não acontece? Por que eu clamo tanto a Ti, que eu peço tanto a Ti, Senhor? Isso não acontece. É Deus trabalhando, porque Ele trabalha também, é o Deus do silêncio, viu? Ele trabalha em silêncio, meus irmãos. Muitas das vezes a gente murmura, né? Por algo que a gente pediu a Deus e não recebeu, mas é no tempo dele. Não adianta a gente querer as coisas do nosso jeito, porque não é do nosso jeito, é do jeito dele, viu? E quando Ele promete algo a nós, Ele cumpre, viu? E Ele dá além do que pedimos ou imaginamos, porque Ele está preparando a bênção, e a bênção vai ser grande para as nossas vidas. Não é coisa pequena, porque o nosso Deus não é pequeno, o nosso Deus é grande, viu? Nós somos filhos do Rei. Quem é filhos do Rei é príncipes e princesas, viu? Ele tem coisas grandes para as nossas vidas, porque nós não somos bastardos, nós somos filhos. Então, quando somos filhos, Ele tem o melhor para nós. A gente não sabe, meus irmãos, dar o melhor para os nossos filhos? Mesmo assim é o nosso Deus. Porque a gente não quer nada ruim para dar aos nossos filhos, a gente sempre procura dar o melhor para eles.
Mesmo assim, o nosso Deus, Ele tem o melhor. Para cada um de nós, Ele tem o melhor. Ele não é o pior. Às vezes, são as nossas escolhas que fazemos. Maus escolhas. E depois, vem, né? Aquilo ali para vir refletir em nossas vidas lá no futuro. Mas foi a escolha que fizemos. Não foi Deus. E às vezes Deus permite. Sabe por quê? Que Deus permite? Para poder a gente saber que Ele é quem é Deus. E que quem está no controle de nossas vidas não somos nós. É Deus. Viu? É Deus que está no controle de nossas vidas, né? E até a gente entender que é Deus que está no controle, às vezes demora. Até a gente abrir os nossos olhos da fé espiritual para ver que é Deus, que sempre foi Deus, de onde Jesus nos tirou. Quando a gente entende o agir de Deus, Deus começa a trabalhar. Amém, meus irmãos? Fico com essa palavra nesta noite. Eu sei que Deus falou tremendamente comigo através desta palavra. E assim eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Sei que essa palavra é verdadeira.